Olá, aqui é o pastor Beethoven Moura falando. Vamos dar prosseguimento à nossa leitura do livro Clamor do Mundo, autor Oswald Smith, publicado pela editora Vida. Hoje, dia 11 de junho, terça-feira, 2024, página 15. Existem diversas profecias da parte do nosso arqui-inimigo, que podem ser resumidas nessa. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá um fim. Mateus 24:14. Ora, é perfeitamente claro, prosseguiu ele com a voz cavernosa, que Deus está visitando os gentios influenciados por nós para formar dentre eles um povo, para que o seu nome, e após isso, segundo ele mesmo disse, voltarei. A grande comissão subtende que os discípulos serão tirados dentre as nações sob o nosso controle. E indignado, Satanás exclamou: ora, sei que Jesus Cristo não poderá voltar para reinar enquanto todas as nações não tiverem ouvido as boas novas. Porquanto, no livro que odiamos, se lê: depois dessas coisas olhei, e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas na mão. Apocalipse 7:9. Consequentemente, não importa quantos missionários sejam enviados aos países já evangelizados, nem quantos convertidos sejam obtidos, pois enquanto a mensagem do Evangelho não houver sido proclamada no Alasca, no Tibete, no Afeganistão e em outros dos nossos domínios, onde a mesma ainda não foi ouvida, ele não voltará para reinar. Nesse caso, interrompeu o príncipe do Vietnã, se pudermos manter cada mensageiro longe das terras fechadas, poderemos impedir a sua vinda para reinar sobre a terra, e assim frustrar os propósitos do Altíssimo. E isso é o que conseguiremos fazer, exclamou orgulhoso o príncipe do Camboja e prosseguiu: até agora não conhecemos um só cambojano que tenha conseguido o conhecimento pessoal da salvação em Cristo Jesus. Cuidaremos para que essa situação continue assim. Majestade, para que nenhum deles ouça a mensagem. Muito bem, disse Satanás. Sejamos ainda mais vigilantes e frustremos cada tentativa de penetração nas terras fechadas. Tendo entendido o grande plano, os demônios urraram de satisfação e voltaram correndo para os seus respectivos impérios, mais determinados do que nunca a impedir que qualquer pessoa escutasse a mensagem. 50 anos se passaram. Incansável, sua satânica majestade caminhava para frente e para trás. Um semblante tenebroso e de maus presságios se estampou em seu rosto. Era óbvio que algo de mal havia acontecido, que a natureza incomum estava perturbada. Não pode ser, sussurrou ele para si mesmo, e continuou em uma voz mais alta. Parece que eles descobriram o plano. Sim, o próprio plano. Não gosto dessas palavras, evangelizar, pioneiro. Além disso, há aquela declaração escrita por eles que diz:
Os objetivos buscados pela sociedade incluem o seguinte: apressar o retorno do nosso Senhor, mediante a obediência ao seu programa. Para esta é que pregamos o Evangelho em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e de construir dentre eles um povo para o seu nome, conforme ele mesmo disse, entre aspas, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Seu alvo é o de se ocuparem exclusivamente daquelas atividades que contribuem para o evangelismo mundial. Sua orientação missionária é a de evitar a duplicação de agências missionárias, dirigindo seus esforços na direção de um serviço pioneiro entre os povos, entre as tribos e as nações onde Cristo não é conhecido. Regiões além, continuou carrancudamente Satanás. Áreas não ocupadas, serviço pioneiro entre povos, tribos e nações onde Cristo não é conhecido. Com 1000 demônios, pelas barbas de Beelzebul, odeio expressões como apressar o retorno do nosso Senhor mediante a obediência ao seu programa para essa era. E acima de tudo, enfureço-me diante dessa frase: trazer de volta o rei. Não pode ser, tenho de frustrar os propósitos dele. O rei? O que acontecerá comigo quando ele vier? Terei de convocar um concílio agora mesmo. Dentro de poucos minutos, todos os príncipes demônios se achavam presentes. Vieram das regiões mais distantes, poderosos anjos caídos, dignatários, príncipes, capitães, governadores deste mundo das trevas da era presente. Incalculável multidão. Congregavam-se em volta do seu Senhor, que se erguia no meio deles, com uma ira acesa. Silêncio. Um silêncio como o silêncio da morte dominava o ambiente. Finalmente, Satanás falou: Príncipe do Alasca, levante-se. Tremendo de medo, numa postura encolhida e muito diferente da aparência de 50 anos atrás, o demônio se aproximou do seu temível monarca. Príncipe do Alasca, interrogou Satanás, eles conseguiram entrar nos seus domínios? Sim, meu senhor, conseguiram, replicou lentamente o príncipe, com um ar de medo, quase sem erguer os olhos. Como? O quê? Trovejou Satanás, quase incapaz de controlar-se. Por que você não guardou melhor o seu império? Fizemos o melhor que estava ao nosso alcance, majestade. Mas tudo o que fizemos foi inútil. De algum modo as notícias circularam. Os corpos congelados dos 2 missionários, dos primeiros missionários, foram descobertos. Isso colocou as igrejas em chama. Outros missionários se levantaram e vieram. Eles se lançaram à aventura. Diversos foram mortos. Grande número deles desencorajou e regressou. Mas finalmente, apesar de tudo quanto podíamos fazer, alguns deles conseguiram penetrar no território. Guardados e protegidos por legiões de anjos, não podemos mais expulsá-los. E hoje em dia há milhares de esquimós servindo ao nosso arqui-inimigo Jesus Cristo, enquanto milhares de outros continuam ouvindo a sua mensagem. Terminamos assim a terceira parte do livro O Clamor do Mundo, de Oswald Smith. Vamos continuar
no próximo áudio. Deus te abençoe.